Então, boa tarde, pessoal. Um grande prazer ter vocês aqui no 14º Encontro Rio Psique. Eu sou Gisele Toassa e vou acompanhar essa sessão. E, a princípio, aqui nós temos, então, 6 trabalhos. E é necessário a gente saber se todo mundo vai apresentar, se todo mundo concorda também, né, com a gravação da sessão e depois com a disponibilização disso no canal do YouTube do Rio Psique. A princípio, seriam 10 minutos para cada apresentador. Nós teremos 2 horas de sessão, das 14 às 16. Né, a coordenação pediu aí encarecidamente para que nós sejamos pontuais, principalmente na finalização da sessão, para não esvaziar a atividade seguinte. As sessões coordenadas dos grupos de trabalho 14º Encontro Rio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e, posteriormente, publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia Rio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo, a título gratuito, usar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz capturados no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer época, sem aviso prévio, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Rio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente, e que tenho ciência que este material constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia Rio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ, Rio de Janeiro, 5 e 6 de novembro de 2020. Alguma dúvida, gente? Se ninguém tiver dúvida... Oi? Então, se ninguém tiver dúvida, a gente tem aqui a Ana Paula Kunzler, não está presente, ela não pôde comparecer, então eu vou apresentar o trabalho dela. Para mim, eu concordo com o termo de uso de imagem e voz. Em seguida, nós temos o Diego do Nascimento Mendonça. Você concorda, Diego? Sim, concordo, de acordo com tudo que foi relatado. Ok, muito obrigada. E o Adriano Holanda, ele está presente? O Adriano é qual autor do meu trabalho? Ah, tá certo, tá certo. Gente, se alguém não concordar, eu vou pedir também para desligar a câmera, porque senão a imagem da pessoa vai aparecer nas outras apresentações também. Tá certo? E o Jorge Sebastián Barahona Moore. É assim mesmo que se pronuncia, Jorge? Você concorda? Perdón, tengo problemas con portugués, pero algo estoy entendiendo. Estás como leyendo un poco las bases las condiciones de subir a internet el material, todo eso, ¿no? Y si estoy de acuerdo con aquello. Sí. A título indeterminado. Isso pode ser alocado em la internet por anos. Sí. YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes sociais de lo que eu psique. Entonces, hay que se refletir si quieres eso. Acepto. Muy grata. Karine Gonçalves da Silva e Pedro Adalberto. Karine está presente, Pedro? Creio que não, né? A ideia de drama, então aqui também a gente tem o Venâncio Paiola Tonon e o Danilo Sareta. Vocês concordam? Nós concordamos, sim. O Danilo é o meu orientador, é coautor do trabalho, mas ele não está presente. Mas eu concordo com a divulgação das imagens e do que for gravado aqui hoje, conforme o termo enviado e lido.
Ok, obrigada, então. E, por último, a gente tem a Ana Carolina Borro. Oi, concordo sim com a gravação. Tá certo. Então, tá ótimo, pessoal, a gente pode começar essa sessão. Grande prazer recebê-los aqui. E eu vou apresentar brevemente aqui o trabalho da Ana Paula Kunzler, que é um trabalho de iniciação científica, reflexões acerca do conceito de personalidade, um estudo a partir de Naming the Mind, de Kurt Danziger. Já me desculpando com os colegas, porque recentemente que ela me avisou que não estaria presente, então eu vou apresentar o trabalho em si, né, que é um relatório de iniciação científica que foi realizado na vigência de 2018 para 2019. Esse trabalho nasceu da nossa inquietação com esse conceito de personalidade, né, que é um conceito extremamente difundido aí nas práticas em psicologia, mas muito pouco definido, ou sobre o qual se reflete muito pouco do ponto de vista teórico, tanto que é difícil a gente ter uma definição mais clara. E nesse sentido, então, que a gente pensou essa iniciação da Ana, que procura problematizar e investigar, aí ela localizou, se não me engano, 79 trabalhos que colocavam a ideia de personalidade como descritor. E transtornos, psicopatologia da personalidade também foram alguns temas do nosso interesse que ela pesquisou. E, por fim, com esses vários descritores, ela localizou esse número de trabalhos. Mas fazendo uma série de filtros, a gente foi constatando que, de fato, né, isso é uma pesquisa mais exploratória, essa pesquisa que foi feita no PEPSIC, uma pesquisa mais exploratória que apenas confirmou aquilo que, de alguma forma, nós já intuíamos, que era essa grande dificuldade de situar, do ponto de vista teórico, esse conceito. E aí a gente recorreu principalmente ao estudo da obra do pesquisador Kurt Danziger para problematizar essa história num livro extremamente instigante chamado Naming the Mind, né, que trata de como a psicologia encontrou e desenvolveu a sua linguagem. É um livro de uma metodologia Foucaultiana, vamos dizer assim, que ele procura trabalhar com a genealogia, né, de emergências que vão surgindo ao longo da história da psicologia, e, então, que nos ilumina muito sobre, inclusive, essa não história, né, o fato de que se trata de um conceito com uma consciência histórica muito precária. Aí a gente, então, a ideia foi que a gente pesquisasse essas origens do conceito de personalidade segundo Danziger, e se é possível afirmar que a ideia de transtornos da personalidade embasa-se em um conceito claro de personalidade, e a gente recorreu, constatando, né, essa grande precariedade da definição, a gente foi percebendo, né, a maioria dos manuais, a gente recorreu também ao estudo de alguns manuais de psicologia, como Schultz e Schultz, que diferenciam personalidade de eu. E o que a gente percebe é um conceito extremamente volátil, que pode definir tudo que se refere a características pessoais de um determinado ser, né? Aspectos, inclusive, né, citando esse manual bastante popular na psicologia, abre citação, aspectos internos e externos peculiares, relativamente permanentes do caráter de uma pessoa, que influenciam o comportamento em situações diferentes. Então, tudo que se faz, praticamente, né, ao longo da história da psicologia, pode ser enquadrado dentro desse conceito de personalidade. E o Danziger ele vai nos mostrar, de uma forma bastante clara e instigante, como esse conceito ele vai se tornando um conceito popular dentro da psicologia. Abre aspas também, acho que é bom falar um pouquinho da trajetória do Danziger, que é um autor não muito popular, eu diria, na psicologia hegemônica brasileira, mas é bastante estudado, é bastante conhecido no campo da história e da teoria da psicologia. Ele é um pesquisador
de raízes alemãs, ele nasceu na Alemanha, e fugindo do nazismo, ele foi para a África do Sul, onde ele morou por muitos anos, né, onde ele fez a maior parte da sua carreira, da qual ele foi expulso por discordar das políticas de apartheid. Hoje em dia ele vive no Canadá, e né, já está bem idoso, está prestes a completar 100 anos, e ele é muito conhecido principalmente pelo seu trabalho sobre a obra do Wundt, mas também por várias outras pesquisas de muita relevância no campo de uma história e teoria da psicologia crítica. Então, o Danziger vai mostrando, né, como inicialmente esse conceito de personalidade ele repete uma tradição aí no campo, na história da psicologia, em que as categorias não são inventadas como consequência de uma investigação empírica. Elas existem previamente de alguém usá-las para identificar os objetos de estudos empíricos, e com base naquilo que já está, então, amplamente difundido na cultura, elas se propagam. Sem que exista uma maior reflexão sobre a natureza dessas categorias. Um exemplo que a gente pode dar nesse campo da psicologia norte-americana, que foi que mais propagou o conceito de personalidade, ocorre, por exemplo, com o conceito de empatia, né? Que começa a ser estudado principalmente depois dos tiroteios em massa em escolas e quando o governo Obama começa a dizer que a sociedade americana carece de empatia. Então, é que a gente vê se multiplicarem os estudos sobre empatia, né, os grants, os financiamentos acerca desse conceito, sem que se pense muito qual é o seu sentido e o seu significado. O conceito de personalidade, ele remete principalmente ao latim e à cultura greco-romana, né? Mas ele vai ter, inicialmente, principalmente uma acepção jurídica. E aqui na cultura, só um minutinho, gente, só tentar encontrar aqui essa parte mais histórica. Uma questão interessante, então, é que ele surge fora da psicologia, e as suas primeiras aparições antes do século XIX, mesmo na época do Renascimento, para falar de uma época mais recente, essa palavra, né, esse termo, está em contextos teológicos, legais e éticos, e também com a ideia de persona, que vem do teatro grego. Com relação ao contexto teológico, vem desde os debates medievais os atributos de deuses e outros seres espirituais, onde personalidade era usada no sentido de uma qualidade de pessoalidade, aquilo que era pessoal a um determinado sujeito. No contexto legal, se populariza no período do Renascimento, e num contexto ético, no final do século XVIII, Kant, por exemplo, considera já a distinção entre pessoa e personalidade, sendo que a última se referia a um sujeito ético autônomo, e autônomo, segundo o Danziger, então, no livro Naming the Mind. Durante o século XIX é que se desenvolve a tendência a aplicar esse termo a um indivíduo concreto, embora não ainda num contexto psicológico. Já no final do mesmo século, na França, a categoria passou por uma medicalização, o que a levou a ser considerada não um princípio espiritual, mas uma entidade natural e incorporada, tão propensa à doença quanto outras entidades semelhantes. Isso fez com que a categoria fosse apropriada pela atenção médica em detrimento da filosófica. Então, se a gente pegar a obra do Ribot, né, considerado aí o grande pioneiro da psicologia francesa, já aparece a personalidade no sentido médico, como estudo de psicopatologias da personalidade. E é nesse sentido também que, no início do século XX, surge uma fascinação por anormalidades da personalidade. Mesmo na obra do William James, por exemplo, a gente já vê essas preocupações, né, com os estados excepcionais da consciência e também com patologias da personalidade. E essa fascinação por esse termo passou a substituir o termo caráter também na pop psychology, né, mesmo na literatura de autoajuda. Caráter como um conjunto de traços, né, profundos, estruturais, que caracterizam um determinado sujeito, né, que vai ter
uma ressonância mais próxima da filosofia moral, por exemplo, vai sendo abandonado em detrimento desse conceito de personalidade que passa a ter, como a gente viu então, um histórico médico, né, um histórico relativo ao estudo das doenças, então passa a ser um conceito considerado mais apropriado ao estudo de uma psicologia científica. E aí isso demora, né, a ser assimilado pela nova disciplina, o conceito de personalidade ganha impulso principalmente em decorrência das falhas práticas nos testes de inteligência, né, com a tentativa de transição para um tipo de avaliação de traços não intelectuais. Quer dizer, na medida em que você já tem uma testagem de inteligência muito popularizada, muito difundida, aí na época do Entre Guerras, só que essa testagem ela acabava não tendo um valor preditivo, tal como se queria inicialmente. Então, tinha pessoas que tinham um excelente desempenho em testes de inteligência, né? Testes de QI, só que, por exemplo, não tinham um desempenho acadêmico muito elevado. Então, o conceito de personalidade ele vem para ocupar um espaço e tentar pensar em diferenças individuais, diferenças não intelectuais, e que justificavam essas diferenças de desempenho. Meu tempo está acabando, gente. Mas o Danziger considera, então, como fator decisivo para a emergência da personalidade, esse movimento de medicalização, e ele vai falar em diferentes estratos, esse trecho bastante interessante, na página 131 e 132, do Naming the Mind, abre citação, ele diz o seguinte: nós temos então aqui, nós temos aqui vários significados que não apresentavam muito em comum. Agora sim, abre citação. Personalidade como objeto postulado pelo projeto de construção de um corpo de conhecimento universalmente válido sobre indivíduos humanos socialmente descontextualizados. 2. Personalidade como uma entidade quase médica sujeita à doença, distúrbio e sintomatologia e, portanto, alvo de medidas para garantir normalidade ou saúde. 3. Personalidade como agregado de características refletidas nas descrições verbais. 4. Como objeto de interesse supostamente comum entre abordagens incomensuráveis da psicologia humana. E 5. Como recipiente para uma variedade de investigações psicológicas e questões que não se encaixam nas outras subdivisões reconhecidas da disciplina. Então, muito obrigada, gente. Esse seria um resumo aqui breve da nossa pesquisa. Acho que a gente pode conversar mais para o fim da sessão, né? Eu vou pedir, então, agora para que, por favor, o Diego do Nascimento Mendonça possa apresentar o seu trabalho, intitulado Algumas Possibilidades de Interlocução entre Fenomenologia, Gestaltismo e Psicologia na Tese de Newton Campos. Então, Diego, por favor, são 14h25. Boa tarde, buenas tardes a todas, todes e todos. Eu sou Diego Mendonça, psicólogo clínico, trabalho com psicoterapia existencial e minha área de atuação e experiência em pesquisa se concentra em história e epistemologia das práticas psicológicas, sobretudo a história da psicologia no Brasil. O meu trabalho de dissertação de mestrado foi um estudo sobre a vida e obra do psiquiatra carioca Newton Quadros Campos, sob orientação do professor Dr. Adriano Furtado Holanda, aqui da Universidade Federal do Paraná. Desta dissertação de mestrado, nós acabamos produzindo dois textos. O trabalho foi produzido, a dissertação foi produzida em modelo escandinavo. Então, nós extraímos, né, para a produção aí 2 textos a partir da dissertação. O primeiro foi um estudo biográfico do Newton Campos, do qual eu não irei me deter, e o segundo foi um estudo mais específico da sua tese de concurso à Cátedra de Psicologia Geral da Universidade do Brasil, para o curso de Filosofia. E aí será o objeto da nossa fala, né, da nossa conversa hoje. Ou seja, é o segundo capítulo da minha dissertação de mestrado, que a gente acabou aí aprimorando ao longo do tempo. O mestrado foi
do período de 2016 a 2018, e nós acabamos aprimorando, tanto do ponto de vista metodológico, como do ponto de vista documental, em termos de fontes, o nosso trabalho sobre o Newton Campos, especialmente sobre a sua tese. Para quem não conhecia, este aí é o Dr. Newton Campos, é um dos pioneiros no estudo da psicologia no Brasil, sobretudo no que diz respeito à preocupação sobre a fundamentação da psicologia no Brasil. Mesmo que eu não vá me deter na biografia do Newton Campos, é preciso eu mencionar alguns dados biográficos para que possa fazer mais sentido a segunda parte do trabalho, que é o trabalho mais específico que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, que é o estudo da tese. Então, a gente inicia com essa grande questão, né? Afinal, por que estudar a vida e obra de Newton Campos? A história mais recente, né, começou quando o meu querido professor orientador, Adriano Holanda, recebeu de presente do saudoso professor Antônio Gomes Pena um exemplar da obra do Newton Campos, que é justamente a sua tese de concurso para a cátedra, né, o método fenomenológico na psicologia. Ao ver esse material, o professor Adriano viu a importância, né, de ser trabalhado e de ser divulgado isso, né? Afinal, nós estamos falando aí daquela que é considerada ainda hoje a primeira grande obra a refletir sobre as relações entre fenomenologia e psicologia no Brasil. Né? Não estou dizendo que é a primeira obra a citar fenomenologia no Brasil. O Václav Hadeck já havia feito, provavelmente o filósofo Raimundo de Farias Brito também o fizera, se não fez mais ou menos nesse período também que o Newton Campos estuda a fenomenologia, mas essa tese aí do professor Newton Campos, da qual a gente está fazendo menção, ela é considerada a primeira grande obra a aprofundar-se quanto a essa discussão sobre fenomenologia e psicologia no Brasil. Então, além disso, então a gente entende que o Newton Campos ele é pioneiro não somente nos estudos, ele é um dos pioneiros não somente nos estudos sobre a fundamentação da psicologia, pensar a psicologia enquanto ciência no Brasil, mas também um dos pioneiros, dos primeiros profissionais, dos primeiros psicólogos a refletir sobre a relação entre fenomenologia e psicologia no Brasil. Eu só trouxe a título de ilustração um pouco do material que a gente conseguiu coletar durante e após a dissertação. O Newton Campos ele tem aí um prefácio, nós conseguimos 14 artigos, né, que ele publicou no Boletim de Estudos de Psicologia e em outros periódicos. 2 entrevistas que ele cedeu ao jornal Correio da Manhã e o Globo, um livro, que é o Psicologia da Vida Afetiva, que ele publicou em 1930, e a tese que ele publicou na década de 40. Né? Ele defendeu em 45 e publicou em 48. Além de outras notícias sobre ele extraídas do Correio da Manhã, de O Globo e de outras fontes jornalísticas. A fachada da Universidade do Brasil, onde Newton Campos atuou como professor de psicologia, na cátedra de filosofia, na cátedra de psicologia do curso de filosofia da Universidade do Brasil. Nós temos aí o Instituto de Psicologia da UFRJ, né, que, como vocês bem sabem aí mais do que eu, homenageou o professor Newton Campos com o nome do pavilhão Newton Campos. E aí uma nota que nós extraímos dentro de várias notícias sobre o falecimento do professor Newton Campos, que se deu em 63, né?
Então, da nossa dissertação, como eu já havia falado, nós temos duas grandes partes. Um é a historiografia biográfica, né, que nós fizemos aí do Newton Campos, fazendo uma análise da sua trajetória acadêmica, desde o início do trabalho dele na colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, na década de 20, até já o final da sua atuação como professor catedrático da Universidade do Brasil. E o segundo capítulo é essa análise da tese de 1945. E aí eu destaco que, posteriormente, essa metodologia foi revisada e aprimorada, fazendo-se uso do procedimento de interpretação conceitual de texto, o qual é muito bem detalhado no livro Pesquisa Teórica em Psicologia, Aspectos Filosóficos e Metodológicos, organizados pelos colegas Carolina Laurenti, Carlos Eduardo Lopes e o professor Saulo de Freitas Araújo. Então, isso foi um movimento posterior. Após nossa defesa da dissertação, nós conseguimos fazer um aprimoramento desse segundo capítulo, trazendo aí essa metodologia de pesquisa, de análise conceitual, a qual se encontra muito bem explanada nesta obra aí, Pesquisa Teórica em Psicologia. A dissertação, então, teve dois títulos, Newton Campos e a Psicologia Brasileira, um resgate bibliográfico, e o segundo, Processo de Vinculação do Pensamento de Newton Campos, a Filosofia Fenomenológica. Também fizemos alguns apontamentos para pesquisas posteriores, estabelecemos uma linha do tempo e também alguns anexos. Eu estou ciente de que faltam 2 minutos, considerando a tolerância, para o final da minha apresentação. Então, indo para o trabalho propriamente dito, que nós estamos aprimorando para uma publicação, entendemos que, a partir dessa análise conceitual, a gente pode concluir que o Newton Campos ele se preocupa já na década de 40 com essa diversidade doutrinária da psicologia e como nós poderíamos lidar com ela. Então, ele entende que é um fato que já existiam diferentes correntes, diferentes campos da psicologia, e que isso deveria ser um objeto de preocupação em termos de como lidar com essa diversidade. E o Newton Campos, ele, bem antes da tese, já nas suas monografias, já nas suas produções, ele sempre foi um defensor da autonomia da psicologia enquanto ciência. Ainda que, curiosamente, ele fosse contra a criação do curso de psicologia, do curso de graduação em psicologia. O Newton Campos ele defendia a autonomia da psicologia enquanto ciência, enquanto um saber como base, mas ele não defendia a autonomia profissional da psicologia, entendendo que a psicologia já era feita no Brasil muito antes da regularização da psicologia, que aconteceu na década de 60. Então, era como se ele dissesse que já estava sendo feito, né, psicologia e nessa perspectiva. Ele faz uma crítica ao behaviorismo watsoniano, entendendo que ele é muito alinhado às ciências naturais, e faz uma defesa pelo gestaltismo. Só que entende que o gestaltismo, que a Gestalt, e quando eu falo aqui de Gestalt, estou me referindo a Kafka, Kohler e Wertheimer, ele entende que a Gestalt ainda está um pouco presa ainda a questões naturalistas. Portanto, ele defende a fenomenologia russeliana como efetivação da autonomia epistemológica da psicologia. Então, para a tese de Newton Campos, a Gestalt, o gestaltismo, juntamente com a fenomenologia russeliana, seriam fundamentais para a autonomia da psicologia enquanto ciência por ele defendida, contribuindo então para a emancipação da psicologia dos fenômenos, para a emancipação dos fenômenos psicológicos, né, frente às ciências naturais, e uma viabilização da compreensão dos fenômenos psíquicos. E ele deve isso fortemente à ideia de intencionalidade da consciência, que ele percebe, né, que são
trabalhadas muito bem por Brentano e Russell. A título de curiosidade, é importante ressaltar que, então, a primeira grande obra a tratar fenomenologia e psicologia no Brasil, ela aborda mais questões ligadas à perspectiva epistemológica da fenomenologia husserliana do que enquanto questões existenciais, que é como predomina hoje o trato da fenomenologia no Brasil. O chamado ideário existencialista, como alguns autores apontam. E só para finalizar, temos aqui algumas ilustrações de escritos, produções dele, cartas dele pedindo apoio à Academia Nacional de Medicina, da qual ele fez parte, livros com dedicatória, que ele sempre fazia a colegas. E eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a vida e obra desse importante psiquiatra. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, então, Diego, pelo trabalho aí. Parabéns a você e ao Adriano também. Obrigado. Então, vamos discutir aí mais ao final da sessão, né, as contribuições. Agora nós temos o Jorge Sebastián Barahona Moore. Bien, mi nombre es Jorge Barahona, yo soy psicólogo chileno, magíster en psicoterapia cognitiva por racionalista en la Universidad de Santiago de Chile, y lo que les voy a presentar ahora es un resumen de mi investigación de tesis, lleva el nombre de una historia del racionalismo en Chile y Argentina, desde los años 1989 a 1999. ¿Por qué estos años? Porque son los años en que el fundador del posracionalismo, Vittorio Guidano, viaja a Sudamérica, particularmente a Chile, Argentina, y de manera, yo diría casual, fortuita, se instala el posracionalismo en estas tierras, ¿sí? Tengo entendido que Vittorio Guidano viajó a Brasil una vez, a Sao Paulo, pero eso no fue suficiente como para que se instalara el modelo en las tierras de ustedes, ¿ya? A modo de introducción me gustaría más o menos plantear 3 ideas fuerza, 3 preguntas también, si lo queremos, que un poco me guían a mí en cuanto a querer desarrollar historizar el modelo en nuestras tierras. Primero, llama la atención, ¿cierto?, que un modelo psicoterapéutico de origen europeo, particularmente italiano, se instalara acá en Sudamérica, siendo que el posracionalismo no era un modelo, una tendencia en Europa, digamos, era algo que estaba recién empezando, estaba mezclando un poco con todas las psicoterapias constructivistas y se instala acá en los años 90, ¿sí? Esa es como la primera inquietud. Otra inquietud es que acá en Chile hay muchos centros posracionalistas, centros terapéuticos posracionalistas que imparten formación terapéutica, perdón, formación profesional para terapeutas, y también imparten hacen psicoterapia posracionalista. Y otro tema importante es que no existen, viendo la bibliografía, ¿cierto?, revistas indexadas, incluso no hay, no está historizado, no hay registro de esta historia, de cómo el profesionalismo entra acá, ¿ya? Los objetivos de la investigación es dar cuenta de las visitas, hacer un conteo de cuántas visitas hizo entre los años 89 y 99 en Chile y Argentina. Otra cosa importante es describir el impacto, ¿cierto? ¿Qué es lo que deja? ¿Cuál es la herencia que deja Vittorio Guidano en la comunidad de terapeutas cognitivos tanto en Chile y Argentina? Y finalmente, otro objetivo muy importante, determinar cómo es la recepción del modelo. Si podemos hablar de un posracionalismo sudamericano, o sea, si el posracionalismo se culturiza, se indigeniza cuando llega acá a estas tierras, o bien hablamos de un posracionalismo en Sudamérica, o sea, la aplicación neutra de un modelo italiano al contexto nacional y contexto argentino. El método, principalmente para recopilar información, lo hice a través de entrevistas a posracionalistas de primera y segunda generación, una revisión bibliográfica de los libros que escribió Vittorio Guidano y de libros que también se han escrito acá, que son muy pocos, y también, algo muy importante, el análisis de material documental, afiches, folletos, póster, etcétera, que de alguna manera historizan y registran las visitas de Vittorio Guidano
a Chile y Argentina. Como parte de los resultados, tenemos que en Argentina fue 7 veces, a Chile vino 8 veces, todas las visitas la hizo a Buenos Aires, excepto el año 1995, que viaja a Rosario, que es una ciudad cercana a Buenos Aires, y acá Chile viaja a Santiago, a la capital, y el año 97 y 99 viaja a La Serena, que es una ciudad que está al norte de Santiago, a hacer 2 conferencias en ambos años para presentar generalidades del modelo, ¿sí? En cuanto a visitas destacadas, ¿qué se entiende por visitas destacadas? Visitas donde Vittorio Guidano pudo no solamente entregar los conocimientos que estaban en los libros, a desarrollar su pensamiento, sino que también a desarrollar otras ideas que, lamentablemente, por su muerte en 1999 en Buenos Aires, él no pudo plasmar en un libro o en artículos, ¿ya? Como visitas destacadas, en el año 1989, ¿cierto? Su primera visita, traído a Argentina, ¿cierto? Por la Fundación AIGLE, que es un centro terapéutico, y el Centro de Terapia Cognitiva, ¿cierto? Llevan a Vittorio Guidano por primera vez a Argentina y generan un impacto muy importante entre los psicólogos cognitivos, psicólogos que estaban buscando de alguna manera vanguardia en los últimos conocimientos terapéuticos de la época. Ya habían llevado a Argentina a Michael Mahoney, por lo tanto ya había un antecedente del constructivismo en Argentina. Otra visita importante es la que realiza acá Chile, la primera, cuando visita la clínica Indisa, que es una clínica, un centro, digamos, de asistencia de salud. Va a dar una charla traído por Augusto Sacmut, que es un psicólogo chileno, y conoce a Humberto Maturana. Vittorio Guidano está fuertemente influenciado, sobre todo en el libro El cinismo en proceso, del año 1994, ¿cierto?, por la teoría llamada teoría o escuela de Santiago de Humberto Maturana, por la teoría biológica del conocer, y conoce a Humberto Maturana y comparten conocimientos en la línea constructivista. En el año 92, ¿cierto?, el Congreso Confluencia y Contraste en Psicoterapia, para los 15 años de IGLES, Vittorio Guidano vuelve a Argentina y se concerta una reunión entre psicólogos cognitivos argentinos y psicólogos argentinos chilenos, y ahí acuerdan, digamos, hacer un pacto, una alianza en formación terapéutica para ya definitivamente instalar el modelo racionalista tanto en Chile como en Argentina, hacen un pacto de formación mutua. Se empiezan a formar unos con otros. En el 95, ¿cierto?, la segunda jornada del Cono Sur, seminario con Vittorio Guidano. Acá Vittorio Guidano habla de los trastornos psicóticos, del tratamiento por racionalista de los trastornos psicóticos, algo que no estaba en sus libros. Era una novedad que traía Guidano en sus visitas. Y el año 96 se forma el grupo Vittorio Guidano, que es un grupo de estudio que surge en Buenos Aires, pero está conformado por profesionales de la ciudad de Rosario. Ese grupo, ¿cierto?, se dedica a estudiar el modelo y después se instala en Rosario el centro Vittorio Guidano, que es un centro terapéutico que funciona hasta nuestros días. El impacto, en Chile se crea, gracias a la visita de Guidano, gracias a la asesoría de Vittorio Guidano, la Sociedad de Terapia Cognitiva por Racionalista, en el año 1985, fundada por Camilo Castellón, que era un psicólogo cognitivo que estudió con Aaron Beck en Estados Unidos. Forma en el año 85 el Centro de Terapia Cognitiva, que después pasa a llamarse Sociedad de Terapia Cognitiva, y ya cuando Vittorio Guidano está acá en Santiago de Chile, ¿cierto?, haciendo una amistad, un vínculo profesional con los profesionales, deciden cambiarle el nombre y llamarlo Sociedad de Terapia Cognitiva por Racionalista, que es como se conoce hoy en día. El INTECO, el Instituto de Terapia Cognitiva, formado en el año 91, al inicio de la visita de Vittorio Guidano, que cambia de nombre a Instituto de Terapia Cognitiva por Racionalistas. Ambos centros existen hasta el día de hoy, prestan asistencia psicológica y también formación a profesionales que quieran adentrarse en el mundo del porracionalismo. En Argentina se crea el CETEPO, Centro de Terapia por Racionalistas, ¿cierto?, que en el año 92 se llama Centro de Terapia Cognitiva Estratégica. Cambia de nombre después a Centro de Terapia Cognitiva por Racionalistas y en el año 97 ya pasa a llamarse CETEPO, Centro de Terapia por Racionalistas. Quien lidera el CETEPO, quien es el creador, el mentor del CETEPO, es Juan Balbi, y hoy en día se encuentra en Brasil, Argentina, Chile, Italia y Colombia. Podríamos decir que el CETEPO es el centro correccionalista que más ha expandido sus fronteras.
Y el Centro Vittorio Guidano en Rosario, ¿cierto? En el 97 se llamaba Grupo Porracionalista de Rosario, y en el año 2001 Centro Vittorio Guidano. Se crea ya un centro con personalidad propia que existe hasta el día de hoy. Después de la muerte de Guidano se crean más centros, no los quise poner ahora porque solamente quise incorporar los centros que se forman gracias a la visita de Vittorio Guidano. El porracionalismo también entra en las universidades, en Chile, ¿cierto? En la Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad Diego Portales y en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Cabe destacar que en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano la asignatura que se empezó a impartir de porracionalismo hasta el día de hoy se mantiene. En las anteriores se cortó esas cátedras de psicología. Y en Argentina no existen experiencias universitarias porque para los psicólogos en Argentina es más difícil entrar al mundo académico por cosas de mercado y también porque hay muchos psicoanalistas haciendo clases, entonces es difícil para otros modelos entrar a incorporar otras perspectivas. En cuanto a la discusión, me gustaría incorporar 4 preguntas. ¿Cuáles son las condiciones históricas producidas psicoterapéuticas, tanto en Chile como en Argentina, que facilitan la entrada del modelo? ¿Qué factores también facilitan las reiteradas visitas? ¿Por qué vino 10 años? Y si es posible hablar de un porracionalismo sudamericano o un porracionalismo Sudamérica. Y finalmente, si es que existió alguna evolución en el pensamiento de Vittorio Guidano mientras estuvo viajando a Chile y Argentina. Y si ese pensamiento, esa línea de pensamiento estuvo influenciada por algún psicólogo, psicoterapeuta de acá, de estas tierras. La primera pregunta, tanto en Chile como en Argentina, ¿cierto? Había una necesidad de trabajo producto de las dictaduras que vivimos nosotros acá en los años 70. Hubo muchos psicólogos que quedó sin trabajo. Necesidad de desarrollo profesional, también el modelo cognitivo no daba cuenta del tratamiento del trastorno de la personalidad, se necesitaba otro enfoque. Y también, como eran psicólogos jóvenes, estaban en la búsqueda de vanguardia. Los factores que facilitan las reiteradas visitas, se genera una relación de amistad, de afecto, hay un interés por parte de las comunidades terapéuticas de seguir creciendo en el modelo, el idioma y el carisma. Vittorio Guidano era una persona muy carismática al momento de exponer, y también hablaba español porque vivió en Venezuela en su adolescencia. La tradición científica en Chile, en cuanto, por ejemplo, al modelo de Humberto Maturana, la teoría de Humberto Maturana se revisa en psicología en pregrado, por lo tanto, hubo una mayor facilidad para entender un modelo que es bastante complejo. Y en Argentina lo mismo, la herencia psicoanalítica, ¿cierto? Una teoría de la personalidad bastante compleja de entender, facilita el entendimiento y la comprensión del porracionalismo. ¿Es posible hablar de un porracionalismo sudamericano, un porracionalismo Sudamérica? No es posible hablar de un porracionalismo sudamericano, no hubo una apropiación, una culturización del modelo, se aplicó tal cual Vittorio Guidano lo enseñaba, ¿sí? No como el psicoanálisis en Argentina, que uno puede encontrar distintas variantes del psicoanálisis muy culturalizadas. Acá con el porracionalismo no pasó eso. Para ser breves, digamos, y no extenderme en esto, sí hubo una evolución en el pensamiento de Vittorio Guidano. En el año 89-92 presenta postulados básicos del modelo. En el año 94, ¿cierto?, habla del lenguaje y la experiencia personal, cómo está influenciada la experiencia por el lenguaje. En el 95 introduce los trastornos psicóticos, cosa que no pudo después plasmar en un libro. En el 97, ¿cierto?, él vincula los procesos afectivos y de apego a la organización de significado personal, que es el hit, digamos, el grueso de su teoría. Y en el año 99 también deja ahí una estructura de conocimiento sin desarrollar, que es la mismidad e ipseidad en relación a cómo la continuidad de la experiencia se va desarrollando. Bueno, acá hay alguna referencia bibliográfica las cuales basé mi tesis. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Grande trabalho. Parabéns. A gente discute, então, mais ao fim da sessão também. É um grande prazer, um grande privilégio a gente contar também com pesquisadores aí de outros países da América Latina, né? Gente, agora seria a apresentação da Karine Gonçalves da Silva e do Pedro Adalberto Gomes de Oliveira Neto.
que parecem não estar presentes. Um dos dois está na sessão? Me parece que não. A gente passa, então, para o trabalho do Venâncio Paiola Tonon e do Danilo Sareta Veríssimo. A ideia de drama na crítica dos fundamentos da psicologia, de Jorge Politzer. Venâncio, está com você, então, são 14h56, fique à vontade. Bom, o meu trabalho é um trabalho de iniciação científica que ainda está em execução, tem o apoio da FAPESP e tem como nome o conceito de drama como o articulador da crítica dos fundamentos da psicologia de Jorge Politzer. Aqui eu tenho um pequeno mapa da apresentação de hoje. Em um primeiro momento, eu vou falar sobre o Politzer, trazendo alguns dados biográficos, a relevância e sua presença na psicologia. Em um segundo momento, eu vou falar sobre a sua obra mais conhecida, que é a Crítica dos Fundamentos da Psicologia, apresentando os seus principais argumentos. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre o tema específico da apresentação, que é o conceito de drama, e, por fim, apresentar alguns resultados preliminares. Sobre a metodologia, as nossas pesquisas estão sendo orientadas pela Laurenti Lopes e Araújo, o material produzido por eles para pesquisas teóricas em psicologia. Bom, quem foi Jorge Politzer? Ele foi um filósofo franco-húngaro que produziu a maior parte da sua obra já na França durante a década de 20. A sua principal obra é a Crítica dos Fundamentos da Psicologia, escrita em 1928, que é uma das primeiras críticas sistemáticas à psicologia científica do fim do século XIX e começo do século XX. A partir dos anos 30, ele abandona os estudos da psicologia, ele ingressa ao Partido Comunista Francês e trabalha, suas produções se voltam à resistência à ocupação nazista na França, e o que acaba em 42 com a sua morte, execução pela Gestapo. Bom, sobre a relevância de Politzer, ele é considerado pela Elisabeth Roudinesco, historiadora da psicologia, como um inovador, por ter sido um dos poucos na sua época, a compreender a dimensão da obra de Freud. E o Althusser, também na França, ele vai destacar a presença de Politzer na filosofia francesa, em específico na obra de Sartre e Merleau-Ponty. O Politzer continua presente nas discussões da psicologia, sobretudo em relação a seu pioneirismo sobre a perspectiva em primeira pessoa, a sua antecipação da psicologia histórico-cultural, a sua presença também na psicologia pós-colonial e a sua centralidade na reflexão para a consolidação da psicanálise argentina e hispanófona. Bom, entrando sobre a sua obra principal, a Crítica dos Fundamentos da Psicologia. Essa obra se trata de uma investigação conceitual, foi uma obra que se propôs uma crítica das principais teorias psicológicas contemporâneas da Politzer, no caso, a psicanálise, a Gestalt e o behaviorismo. Ele descrevia essas psicologias como psicologias de investigação conceitual, que buscavam esclarecer conceitos gerais como os de consciência, memória e imaginação. Sobre a psicofisiologia experimental, ele entendia que elas tinham como fim medir, quantificar e qualificar os fenômenos psíquicos. Isso através da transferência do campo de investigação para os laboratórios de física e biologia. Sobre a psicologia clássica, o Politzer escreve: Wundt aparece primeiro para preconizar a psicologia sem alma, e então começa a migração dos aparelhos dos laboratórios de fisiologia para os dos psicólogos. Quanto orgulho, quanto alegria. Os psicólogos têm laboratórios e publicam monografias. Acabam-se as disputas verbais.
Calculemos. Puxam-se os logaritmos pelo cabelo, Ribot calcula o número de células cerebrais para saber se podem abrigar todas as ideias. Nasce a psicologia científica. Ainda sobre a psicologia científica, o Politzer vai dizer que os psicólogos recebem a matemática de terceira mão dos fisiólogos que receberam dos físicos, e só eles herdaram dos matemáticos, e o mesmo se daria com o método experimental. E sobre o Estatuto Científico da Psicologia, em 1928, o Politzer vai dizer que ela estaria no estado que a filosofia se encontrava no momento de elaboração da Crítica da Razão Pura, a obra de Kant, dizendo que a psicologia clássica não passaria senão da elaboração nocional de um mito. Bom, na crítica dos fundamentos da psicologia, ele vai se debruçar sobre alguns aspectos da psicanálise, que ele vai entender como aspectos dotados de uma certa positividade, de uma certa concretude, que seria oposta à abstração da psicologia clássica. Então, é na clínica psicanalítica e na técnica da interpretação que Politzer vai encontrar uma forma de restituir o sonho ou os demais fenômenos psíquicos ao sujeito que o sonhou. O que antes era um fenômeno vazio, estudado em terceira pessoa, passa agora a ligar-se ao indivíduo. Para Politzer, isso funda a psicologia da primeira pessoa, ou a psicologia do eu, do vivido e do concreto. A psicologia clássica, ou abstrata, conforme entendida por Politzer, ela concebe o seu objeto de estudo como um espelho interno que reflete objetos externos. O trabalho do psicólogo, então, seria a descrição desses mecanismos de funcionamento. Como alternativa a esse modelo do espelho, a psicologia concreta de Politzer, ela lançaria a mão do teatro ou do drama como a sua metáfora fundamental, como coloca o Gabi Júnior, um dos estudiosos da obra de Politzer. Bem, o que seria o drama trazido por Politzer como a metáfora fundamental? O Blecher vai entender como o núcleo da psicologia politzeriana. Ele diria que é o drama que nos leva à experiência cotidiana. Os acontecimentos que nos sucedem são acontecimentos dramáticos. Desempenhamos papéis que também são dramáticos. Nossas intenções, queremos nos casar, ir ao cinema e etc. Pensamos em nós mesmos em termos dramáticos. Continuando, o Politzer ele vai alertar para possíveis deturpações no sentido do drama. E ele tem uma passagem em que ele busca esclarecer isso. Designamos pelo termo drama um fato, o que fazemos abstração total das ressonâncias românticas dessa palavra. Pedimos que o leitor habitue a essa acepção e que esqueça a sua significação emotiva. Então, a vida dramática desenrola-se no espaço como um movimento ordinário, como todos os fenômenos da natureza. Assim, a psicologia concreta, que Politzer busca construir em oposição à psicologia abstrata, busca, pelo sentido do drama, ela não pode ser reduzida ao estudo da intimidade, seja ela psicológica ou fisiológica. Sobre o núcleo desse drama, Politzer vai dizer que ele se trata da significação, ou seja, é a partir da narrativa, da mediação da fala e do que ele chama da narrativa ou do relato, é que nós podemos ter acesso a esse drama. E ele entende na psicanálise uma forma de entrar em contato com essa significação do drama. Bom, alguns resultados preliminares, já entrando aqui na finalização. São duas perspectivas. A primeira, uma certa incompletude conceitual do drama na obra do Politzer. E a segunda, do Bruyéron, um dos estudiosos de Politzer, que o drama seria uma teoria de ação econômica e social, pensando principalmente nesse período da década de 30, que o Politzer volta os seus estudos a
o marxismo e a teoria econômica e política. Bom, sobre a incompletude conceitual do drama, o Pulitzer chama a atenção para certos elementos imprecisos e provisórios na sua obra. Se, por exemplo, não desenvolvemos a ideia de significação e a de drama até o ponto em que sua dualidade, um pouco embaraçosa no presente escrito, cedesse lugar a uma concepção clara de suas relações, é porque os elementos desse desenvolvimento pertencem ao tomo 2 dos Matériaux, a qual tratará sobre a Gestalt. Ele está falando sobre esse projeto inconcluído dele, de sua própria obra, que foi interrompida por sua morte precoce. E de outro lado, a gente tem a obra do Bruyéron, foi um dos pensadores contemporâneos que mais se dedica à obra do Pulitzer. Ele chama atenção para a transformação desse drama no projeto pulitzeriano, que essa psicologia concreta ela seria progressivamente envolvida por uma teoria da ação econômica e social. Então, como consequência, o conceito de drama não poderia ser mais entendido somente a partir dos seus referenciais psicológicos, ou seja, a psicanálise, o behaviorismo e a Gestalt, que foram naquele momento as preocupações centrais de Pulitzer. Seria, sobretudo, no materialismo histórico dialético e na militância política que Pulitzer encontraria a expressão máxima desse drama. E essa constatação sustenta a tese de Bruyéron, em que ele diz que o Pulitzer passa de um drama, de um projeto teórico, para criar uma ciência para um projeto teórico e prático, fundando uma teoria materialista de ação revolucionária. E seria nesse sentido que o drama deixaria de ser uma interioridade mítica, tornando-se uma atividade, um conjunto de ações em uma dada situação econômica e política. Em uma última análise, o drama, para o Bruyéron, seria o objeto da razão dialética, ou ainda a própria consciência de classe. Bom, já concluindo, esbarrando aqui já no teto dos 2 minutos a mais, a própria concepção do Pulitzer de que a sua obra tem lacunas, sobretudo sobre esse conceito de drama, e outros autores que vão tentar expandir isso, não a partir dos escritos filosóficos e psicológicos de Pulitzer, mas a partir de análises de dados da sua biografia e da sua militância. Então, no momento da nossa pesquisa, a gente está nesse tensionamento. E aqui as referências utilizadas. E concluindo. Então, muitíssimo obrigada, Venâncio. Parabéns pelo trabalho, um autor bem difícil, Pulitzer, né? E a gente debate também mais adiante, aí, mais para o fim da sessão. Eu gostaria agora de chamar a Ana Carolina de Lima Bovo, que é autora, né, do trabalho aqui, do qual também sou coautora, chamado As Diferentes Configurações do Círculo de Vygotsky, um estudo sobre o Círculo de Kharkov, né, ou Kharkov. Bom, então, meu nome é Ana Carolina, eu me formei na UFG, né, estudei com a Gisele aqui nesse trabalho. Estou muito feliz de apresentar esse trabalho, esse é um trabalho que eu gostei muito de fazer na época da graduação, foi muito bacana. Ele se chama, né, como a Gisele apresentou, As Diferentes Configurações do Círculo de Vygotsky, um estudo sobre o Círculo de Kharkov, né. Ele é a sequência de um outro trabalho que a gente fez juntas também. Eu fiz 2 iniciações científicas, né, com a Gisele. A primeira a gente fez sobre o Círculo de Vygotsky, mais centrado ali no pessoal que trabalhava com ele em Moscou, né, da rede mais próxima do Vygotsky mesmo. E esse aqui mais sobre a galera do Círculo de Kharkov, que já é lá o berço da teoria da atividade, né, ali onde vai se desenvolver os trabalhos ali de Leontiev e de outros membros do grupo ali. Então, o projeto que se insere, né, esses 2 trabalhos, né, o campo conceitual da síntese psíquica, análise teórica e gênese histórica na psicologia histórico-cultural, dentro de uma perspectiva historiográfica crítica, né, acho que esse trabalho vai se inserir aí neste campo. A gente vai trabalhar muito com o autor Yasnitsky, né, que vai fazer um estudo revisionista da história de Vygotsky e da psicologia histórico-cultural, né, pensando aí
alguns aspectos, principalmente de repensar algumas formas de analisar como é que se estruturavam os grupos de pesquisa desses autores e como é que se desenvolveram aí a construção do conhecimento, né, assim, nesse grupo. Então, os objetivos, né, compreender a estruturação do grupo de Harkov sobre a perspectiva de círculo, né, de Jasnitsky. Então, aqui, círculo, né, só para resumir, porque esse era um tema mais, principalmente do primeiro trabalho, né, do primeiro ano de IC. É uma rede, né, uma rede informal. A ideia de círculo é essa rede informal de pesquisadores, em que a gente não tem uma estrutura tão hierarquizada como a gente tem na ideia de escola, né? Então, é uma rede mais aberta, onde a gente tem um diálogo de diferentes vozes, né? Um projeto comum, com uma certa mobilidade dos membros ali, né? E não necessariamente eles estão na mesma instituição, ou vinculados a um mesmo projeto de pesquisa, mas a um grupo maior, né? Assim, uma rede mais aberta ali de pesquisadores. Então, a ideia, né? Os objetivos principais aqui foi entender a disseminação da versão agiográfica. A gente revisou, às vezes, um pouquinho esse conceito também para a ideia de hegemônica, né? Da história do grupo de Vygotsky e de Harkov no Ocidente. Aprender de forma mais aprofundada o contexto histórico em que se produziu os trabalhos desse grupo e compreender como que o Vygotsky foi apropriado a partir do diálogo com esse grupo, usando uma pesquisa bibliográfica em bases, né, em língua portuguesa. Bom, então o nosso método foi uma pesquisa bibliográfica. A gente trabalhou principalmente com artigos em inglês do Jasnitsky e outros comentadores, né, com quem Jasnitsky estabelece diálogo. A gente fez um levantamento de trabalhos em português, né, de autoria dos membros do grupo de Harkov, no Google Acadêmico. A gente encontrou pouco material, né, a gente vai falar um pouco mais a seguir também. A gente fez uma seleção também de trabalhos da própria biblioteca da orientadora, já que esses textos eram de difícil acesso, então a gente encontrou alguns ali em escritos que a orientadora tinha mesmo, e a gente foi trabalhando com a análise desses textos. Bom, aqui a gente tem Harkov, né, localizado aqui nesse pontinho aqui embaixo. Acho que não sei se dá para vocês verem minha seta, mas aqui também tem uma setinha indicando, né, aqui fica Harkov. É uma distância de quase, acho que 800 quilômetros de Moscou. Então, vocês podem ver aqui Moscou, né, que é onde tinham ali, era o centro inicial ali, né, dos trabalhos, e depois um grupo se deslocou aqui para Harkov, né. Então, foi a capital da Ucrânia entre 1919 e 1934, fundada em 1965, né. Então, uma localização estratégica na Europa que acabou centralizando ali parte dos esforços modernizantes na primeira década do governo soviético. Aqui a gente tem o grupo de Harkov, né? Aqui mais à esquerda o Leontiev, na época em que ele estava em Harkov. A geração de Kharkovitas, né? De Harkovitas, que é onde se estabeleceu ali o grupo de pesquisa, né? E os inícios dos trabalhos ali em relação à teoria da atividade. Nessa outra figura a gente tem Leontiev, Vozovich e Zaporozhets, e os jovens Zaporozhets aqui embaixo. Bom, os textos, né, que a gente selecionou aqui, os textos dos autores do Círculo de Harkov que a gente conseguiu ter acesso. A maior parte desses do Galperin foi no próprio Google Acadêmico que a gente encontrou, que foi o autor que a gente conseguiu ter mais referências aí nessas bases de acesso comum. E os outros textos foram textos que a gente encontrou na biblioteca da orientadora para poder juntar para essa revisão, né? Aí aqui a gente tem os textos de comentadores, né, que a gente conseguiu reunir também, para traçar mais essa perspectiva histórica de como que esse grupo se desenvolveu, né. Aqui muitos textos do Jasnitsky e alguns textos de autores com quem ele dialogou. Bom, então, para fazer uma contextualização, né, assim, acho que de uma perspectiva histórica é sempre importante a gente trazer alguns pontos históricos que são importantes para a gente pensar as mudanças de estruturação dos grupos de cientistas na produção do conhecimento científico, né? Acho que um ponto aqui que é importante é o ponto de ruptura em 31, né, que é quando um grupo de estudantes, né, assim, de Vygotsky, né, e Leontiev também, se mudam para Harkov, e aí lá juntos, né, se estabelece um programa de pesquisa comum, e aí Luria, nessa época, vai fundar
um departamento de psicologia na Academia Psiconeurológica Ucraniana, que eu vou mostrar mais a seguida também. Então, é um ponto que a gente fala que vai ter uma ruptura maior entre os autores, Leontiev e Vygotsky, principalmente ali, nas construções teóricas, né? Ainda há uma participação de Vygotsky ali na academia, né? Na Academia de Psiconeurologia Ucraniana até 32, mas é só mais nesse começo. E aí, posteriormente, esse grupo vai ganhando uma certa independência, né? Até o falecimento de Vygotsky já é em 34, né? Então, não é muito depois disso. Aqui se inicia o que a gente vai chamar do período de estabelecimento e institucionalização, né? Que eu vou mostrar mais a seguir. Mas, assim, a gente vai ter um período um período mais crítico no RSS de influência do Estado na ciência, né? E, principalmente, a partir da construção de um quadro de referência obrigatório, né? Assim, o marxismo vai passar a ser ali uma referência muito técnica, né? Assim, para a ciência. Então, já a partir de 31, a gente tem um pouco esse contexto. Um outro ponto importante que eu vou ressaltar um pouquinho mais para frente também é em 1936 o decreto contra perversões pedagógicas de Stalin, né, que vai dar uma grande reestruturada também, tanto nesses institutos e academias, né, que são onde se centra a pesquisa deste grupo, quanto no próprio conteúdo das pesquisas em si, né, no que pode ser publicado, no que não pode, em função aí dessas limitações, né, dessa censura da ciência soviética. Bom, então a gente tem, né, essa primeira fase de estabelecimento e institucionalização de 31 a 36, e uma segunda fase de maturação e reflexão científica de 37 a 41. Essas duas fases, né, assim, a organização desse grupo como um todo, ela vai se dar principalmente em 3 instituições, que é a Academia Psiconeurológica Ucraniana, o Instituto Científico Ucraniano de Pedagogia e o Instituto Pedagógico do Estado de Kharkov, né? E aí, assim, aqui a gente vai ter uma coisa que eu vou discutir um pouquinho mais para frente também, uma hierarquização maior, assim, uma estruturação maior do grupo de pesquisa, assim, que antes era uma rede mais informal ainda, que é um pouco mais estruturada, embora ainda mantenham características do que a gente chama de círculo, né? Por isso a nossa opção de chamar de círculo e não de escola aqui esse grupo, né? Mas eles vão estar trabalhando aí, então, né, nesses 4 ciclos de pesquisas, que são definidos pelo próprio Leontiev, num texto que chama Materiais da Consciência, né, Materials of Consciousness. Eu tentarei falar o nome em russo, mas eu não consigo. Mas, assim, então, é um conjunto de escritos, eles são mais esboços, assim, e aí ele vai trazer ali o registro mais preciso que a gente tem, mais próximo, né, talvez, ali, de como que foi a estruturação desse grupo, assim, a gente não tem muitos registros, né, da história desse grupo de Kharkov, que a gente tem acesso, né, assim, segundo o próprio Biasnitsky ali. Então, assim, o primeiro ciclo ele vai focar no processamento da imagem, no discurso e no intelecto prático, de 32 a 33, o segundo ciclo se debruça sobre a questão do instrumento, de 34 a 35, o terceiro ciclo na morfologia da atividade como chave da morfologia da consciência, de 35 a 36, e o quarto ciclo, a ideia central é que os processos internos são moldados com base na atividade externa. Então, as pesquisas são desenvolvidas com esses temas centrais, e aí, né, em diferentes frentes, né, com diferentes frentes de pesquisa. A gente vai ter mais ou menos essa organização, que foi produzida, esse quadro foi produzido com base nos trabalhos de Biasnitsky e Zinchenko, né. Na Academia Psiconeurológica Ucraniana, a gente tem essa organização com a fundação do Luria, né, e a direção do Luria até 34, depois passa a ser o Lebedinsky, o diretor. Vamos dividir em departamentos, né, de psicologia genética, psicologia geral experimental, psicologia clínica e teoria psicológica geral. O Leontiev vai trabalhar ali, né, vai coordenar, né, pesquisas de psicologia animal, psicologia da criança e psicologia geral experimental, focando nos temas de comportamentos e habilidades instintivas, pensamentos e processos introspectivos, relações interfuncionais, psicologia da percepção e entendimento, significado interno do discurso e formação de atividades motoras. Lebedinsky, mais na área da psicopatologia, né, discurso interno e patologias do discurso em função de lesões cerebrais, e o Galperin vai trabalhar com ações instrumentais em crianças. A gente tem aqui mais ou menos essa organização, vocês podem ver que é uma organização relativamente estruturada.
Aqui a gente tem o Instituto Científico Pedagógico da Ucrânia, aí a gente vai ter já uma configuração diferente, né? Já não tem tanto aquela estrutura de departamentos, né, assim, que a gente teve acesso. E aí vamos ter os grupos estudando, né, e compartilhando, fazendo trocas em pesquisa, né, tanto sobre interesse e motivação, experiência prática, escolaridade formal, discurso na sala de aula, superando o entendimento adequado da aprendizagem e análise psicológica do esquecer. Aqui com o Leontiev como centro, né, assim, nesse instituto, posteriormente ele vai estar ali mais como um supervisor dessas atividades, né, dessas pesquisas. Bom, aí, além disso, a gente fez um levantamento bibliográfico, né, assim, a partir do que a gente teve de compreensão ali da estruturação do círculo, para entender como que a psicologia, né, como a psicologia histórico-cultural, né, como que essa parte da teoria da atividade entra na nossa apropriação de Vygotsky, na nossa apropriação da ideia de escola de Vygotsky, né, assim, como que os Kharkovitas fazem parte disso. Já é entendido, né, que os Kharkovitas, eles são instrumentais em tornar a psicologia de Vygotsky uma das principais correntes psicológicas no mundo, e aí eles têm esse papel, principalmente ali pela via do Leontiev, né, que como vocês podem ver aqui é o nosso destaque, né, é um dos autores mais citados em textos relativos à escola de Vygotsky, né, e aí os outros, né, Eukonin, Galperin, Zaporozhets e Bozovich com menos citações, mas, assim, ainda bem conhecidos quando comparados, né, aos membros do Círculo de Vygotsky de Moscou, né, Slavna, Zegarnik, né, e outros autores, Ankov, que vão ser menos conhecidos, né, assim, do que os membros do grupo de Kharkov da teoria da atividade. Ainda assim, né, muitos membros... Carol, a gente já estourou bastante tempo. Ah, tá, já estou encerrando, então. Bom, então, assim, acho que basicamente eu falei aqui a maior parte disso, né? Então, a gente tem aí uma institucionalização maior desse grupo, mas ainda, né, consonante com a ideia de círculo por ter características de uma rede informal. A ideia da pesquisa, né, deles como um trabalho de uma mente coletiva, e pensar como que a influência desses autores se deu sobre a apropriação da ideia de escola de Vygotsky, né, assim. Então, a gente tem uma priorização aí da ideia de troika e da ideia da participação ali desse grupo em como a gente entende, né, mesmo a própria apropriação conceitual ali da teoria de Vygotsky. Esse estudo é inicial, né, eu acho que a gente tem ainda muito o que pesquisar nisso, eu acho que é um convite aí para a gente pensar sobre outras possibilidades. É isso. Essas são as referências e o nosso contato. Obrigada. A gente que agradece, Carol, parabéns aí pelo seu trabalho aí de IC. E agora, então, gente, a gente pode passar o debate. Eu estou com um problema na câmera, não estou conseguindo ligar, lamento aí inconveniente, já tentei reconectar aqui, mas não deu muito certo. Mas, então, acho que a gente pode ir passando os diferentes trabalhos, né, gente? E eu convido as perguntas, né? Alguém gostaria de fazer aí ao microfone alguma pergunta para alguns apresentadores? Ok, Diego? Opa! Estão me ouvindo? Diego. Sim, a gente está te ouvindo. É melhor eu deixar a câmera... É melhor deixar a câmera ligada, desligada? Como é melhor? Então, a organização não nos deu nenhuma orientação, então fique à vontade. Tá. Não, enquanto eu faço a pergunta, aí quando eu terminar eu desligo, né? Queria perguntar desculpa, do primeiro trabalho. O trabalho da Ana Paula que eu apresentei? Isso. É sobre essa importante relação da personalidade na psicologia que a gente tem com a ideia de estrutura, né? Se a partir dessa obra que foi tratada,
a partir desse autor, né, que foi citado, que eu não conhecia e que quero pesquisar mais, conhecer mais, né, ou a partir de outros autores também correlacionados, assim, se a gente pode pensar a personalidade fora da noção de estrutura, ou se parece que na psicologia, independentemente da vertente ou da corrente, né, epistemológica, enfim, parece que a gente vai precisar sempre recorrer a uma noção básica de estrutura, seja de linguagem, seja anatomofisiológica, cognitiva, enfim, para pensar a personalidade. Eu queria fazer essa primeira pergunta, e para o colega, né, que apresentou o trabalho depois do meu, do Politzer, né, fiquei muito, não conheço nada, e aí eu queria saber se tem alguma relação da ideia de drama que ele traz, se isso interferiu de alguma forma, impactou no psicodrama do Moreno, né, na ideia psicodramática do Moreno. Seriam essas as minhas duas questões. Muito obrigado. Ok, Diego, a gente que agradece. Pessoal, acho que seria mais democrático a gente fazer um bloco, né? O que vocês acham? A gente continua aí recolhendo as perguntas e depois os apresentadores respondem. Tudo bem? Ingrid, pode ser assim? Tudo bem. Pode Tá sim, certo. se vocês preferirem. Sim. Ok, então, Diego, só vou pedir para você abaixar a mãozinha ali que ainda está ligada. Desculpa. Imagina, é só para a gente ver. Então, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, por favor, pode se manifestar ali com aquela mãozinha na barra de ferramentas, né, ferramentas da bandeja aqui do programa. Bom, gente, a gente aguarda, então, outras manifestações. Enquanto isso, eu vou responder a questão do Diego. É muito interessante, Diego, que você faça essa pergunta, porque nós estamos numa condição em que aparecem, por exemplo, nos campos aí da psicopatologia, uma discussão sobre transtornos borderline, né, de indefinição, em que a ideia de estrutura pareceria não se aplicar mais. O que chama atenção, me parece, nessa discussão de personalidade, tal como a gente identificou, que está muito associada aí aos transtornos, é uma enorme vagueza, né? Uma frouxidão mesmo. Você pode colocar na ideia de personalidade praticamente tudo, e não necessariamente isso implica na noção de estrutura. Foi isso que a gente percebeu, embora seja bastante também tradicional essa definição. Eu diria que, do ponto de vista do Danziger, que de fato é um autor incontornável, né, na história da psicologia, o próprio autor do campo da história crítica da psicologia, é um conceito que define muito mais correlações entre traços que são considerados interessantes do ponto de vista, principalmente da cultura americana, né, que consolidou e que difundiu e propagou esse conceito, do que propriamente algo que se atém à essência desse fenômeno, né, as dinâmicas causais, as relações que respondem pela constituição de algo que seria específico num determinado sujeito. Então, tem aí um exemplo, talvez o exemplo mais acabado, eu diria, num conceito que mostra uma relação não crítica da psicologia consigo própria, né, porque não tem uma busca mais consistente desses fundamentos, né, quer dizer, o porquê da personalidade, como é que se forma e se constitui uma personalidade. O fato é que nós temos poucas teorias que trabalham com isso. E essa noção, essa difusão
Eu diria até que historicamente, a psicologia vai se afastando da noção de estrutura como sendo essencial na personalidade, na medida em que abre mão também do conceito de caráter, né, que é um conceito que vai sendo abandonado nos anos 30, principalmente, né, no Entre Guerras, como diz o Danziger, e particularmente nos anos 20 e 30. Então, e aí, mais recentemente, mais aqui no campo da psicologia histórico-cultural, do qual a gente se ocupa mais, a gente percebe um deslocamento no sentido da noção, no inglês, né, de personhood. O próprio Danziger tem um capítulo bem mais recente do que o Naming the Mind, em que ele problematiza um pouco esse conceito, né, um conceito que já não teria todo esse ranço histórico que está presente no conceito de personalidade, que é um conceito que, inclusive, foi muito popular nos meios da psicologia diferencial, né? Afinada aí com o racismo científico do Galton, né? Então, tem uma história um pouco incômoda, até, para quem pensa na psicologia crítica. Eu diria, então, essa possibilidade até de além desse conceito, eu acho que está claro quando a gente avança um pouco em termos de uma avaliação crítica dele. Então, muito obrigada aí pela sua pergunta. E eu vou chamar, então, Venâncio, por favor, você poderia conversar aí com o Diego também na discussão do conceito de drama? Perfeito, posso sim. Interessante a sua pergunta, Diego, porque eu recentemente apresentei esse trabalho no Congresso de Iniciação Científica lá da Unesp, e uma das avaliadoras do trabalho trabalhava justamente com o psicodrama do Moreno. E ela fez a mesma pergunta, se existia alguma relação entre esses dois autores, ou se eles trabalhavam com o mesmo conceito de drama, ou se existia alguma continuidade entre o Politzer e o Moreno. E eu fiz uma pesquisa a partir dessa pergunta dela, porque naquele momento eu realmente não sabia, mas eu não encontrei nenhum trabalho que faça essa conexão ou que tente fazer essa aproximação. E ela até, posteriormente, a gente entrou em contato, ela também é lá da Unesp, lá do campus de Assis. A gente ficou num período, provavelmente no próximo semestre, tentar escrever alguma coisa juntos para tentar entender se é possível fazer essa aproximação. Porque apesar dos dois autores usarem esse conceito de drama, né, nessa pesquisa preliminar que eu fiz, parece que eles partem de pressupostos práticos diferentes. O Moreno, ele está mais interessado em um trabalho em grupos, em dinâmicas com pessoas, em trabalhar a partir de uma psicologia de alguma forma clínica. Já o Politzer, apesar dele reconhecer a psicanálise a partir da narrativa, do relato, ele não tem uma preocupação propriamente clínica com a psicologia. A preocupação dele sobretudo, epistemológica. Então, ele escreve muito pouco sobre a prática da clínica em si. A formação dele mesmo era a formação na filosofia. Dados biográficos da vida dele dizem que ele fazia autoanálise, então ele não chegou a ter, de fato, essa experiência clínica da psicanálise ou da psicologia. E quando a gente fala, ele escreve em 1928, a psicologia clínica nessa época era muito diferente do que a gente entende hoje, e era basicamente a psicanálise, até onde eu conheço, ainda não me aprofundei muito nisso, mas com certeza é um caminho interessante para ser trilhado.
Eu acho que a pergunta que orientaria esse possível trabalho seria se os Politzer e Moreno trabalham com o mesmo conceito de drama. Eu acho que eles estão se referindo a coisas semelhantes, eu acho que é algo que... acho que o elemento básico é uma crítica a uma psicologia não situada, a uma psicologia, como o Politzer traz, de uma certa abstração, de tratar os sujeitos como dados, sem levar em consideração um certo histórico de vida pessoal, um certo contexto, seja esse contexto institucional, seja esse contexto histórico. Então eu acho que a aproximação se daria por aí, porque o Moreno também traz um pouco disso, esse drama, a situação do drama se dá na emergência da dinâmica do grupo. E, enfim, eu acho que é um trabalho que, apesar de ter essas duas pontas, eu acho que ele acabaria retomando algumas coisas clássicas da psicologia, como, por exemplo, pelo menos na psicanálise, que é essa discussão que o Freud traz lá no começo, a partir da noção de catarse, que ele recupera do Aristóteles, quando o Aristóteles escreve justamente sobre, na poética, ele vai estar falando sobre o teatro, sobre alguma concepção dramática também, do drama entendido como tanto essa dimensão da teatralidade, quanto essa dimensão de uma certa situação. Venâncio, então, eu também gostaria novamente, né, de te parabenizar por pesquisar esse texto, que é um texto difícil, né, um texto complicado, que tem todas as peculiaridades desse meio social neocantiano, né, que é o da psicologia francesa, da filosofia, francesa aí nos anos 20, né? E esse texto é um caso único, né, na história da psicologia, porque é como se o Politzer tivesse largado uma bomba, né? Ele é uma das mais importantes críticas à psicanálise. E ele, a meu ver, eu queria até te ouvir sobre isso, mas um projeto abandonado, né? Como você mesmo escreve aqui no seu resumo, que existiam outros 2 tomos em perspectiva sobre o behaviorismo e a psicologia da Gestalt, mas que não são realizados. E eu vejo até vejo com certa reserva muitos marxistas que consideram que esse seja um texto marxista e que essa ideia de drama seja uma ideia marxista. Quando, a meu ver, não é esse o caso, né? A gente não tem as próprias referências da crítica dos fundamentos da psicologia, não são referências marxistas, né? Me parece que existe uma conversão mesmo do Politzer ao marxismo. E nesse momento, quer dizer, a ideia de drama, a meu ver, ela é mais uma interpretação que ele faz do Freud, né? Quando ele diz, olha, capítulo 7 da interpretação dos sonhos caiu nos mesmos erros que o restante, né, da psicologia clássica, na medida em que tenta produzir abstrações que são muito distantes daquilo que acontecia na vida concreta dos sujeitos. Então, para analisar a vida concreta dos sujeitos, é preciso aprender o drama em que se desenvolvem os seus conflitos, né, os seus problemas, e é daí, então, que vem essa noção que tem uma história muito grande, né, muito longa na estética, como o próprio Aristóteles, como você mencionou. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, como você vê? Quer dizer, para você também é um projeto abandonado, é uma coisa meio que ilha ali na história do Politzer? Eu não li outras coisas dele, né? Textos posteriores que eu estou vendo aí que você já está explorando. Então, eu queria a sua opinião sobre isso, por favor. O momento da pesquisa está sendo exatamente esse, explorar um pouco esse contexto institucional e filosófico que o Politzer escreve a sua obra sobre filosofia e psicologia, que é o neocantismo, a relação dele com o seu orientador, o Braunschweig, se eu não me engano. Ele era colega do Henri Lefebvre nessa época também, e é curioso que nos textos de introdução a esses primeiros escritos do Politzer, que foram publicados recentemente,
republicados recentemente, acho que de 2013, uma edição crítica dos escritos dessa época, eles vão citar que o Pulitzer desconhecia Marx nesse momento. Ele citava uma vez ou outra, mas todas as notas de rodapé desses comentadores, desses estudiosos da obra do Pulitzer, dizem que são... o Pulitzer ainda não conhecia de fato o marxismo enquanto ele escreve a sua obra filosófica e psicológica. Um outro elemento que suporta um pouco isso é, em 1924 ou 26, se não me engano, ele publica a sua tese, conclui os estudos superiores dele em filosofia e é sobre Kant. Nessa mesma época, ele vai publicar um artigo que é como se fosse uma revisão bibliográfica em comemoração aos 200 anos do nascimento de Kant, que chama, acho que esse texto ainda não foi traduzido para o português, mas seria Um Passo à Verdadeira Figura de Kant, Un pas vers la vraie figure de Kant, que ele vai mostrar essa preocupação de uma psicologia não só da obra da filosofia transcendental do Kant, mas que ele chama da antropologia pragmática, se eu não me engano. A gente está pesquisando isso nesse momento, mas mostra que a preocupação do Pulitzer nesse momento, de fato, não era uma interpretação marxista, era uma interpretação neocantista, e ele mesmo se coloca como um continuador da obra de Kant. Em vários momentos ele fala que a psicologia, naquele momento, se encontra com uma filosofia na época da elaboração da crítica kantiana. Ok, eu quero ouvir mais da sua pesquisa, viu? Quando você vai ter outras vigências, então, né? Vai tendo continuidade essa sua pesquisa. Isso. A gente está... É que eu me formo agora no começo do ano que vem, mas eu pretendo continuar com o mestrado, a gente está buscando alguma publicação, desenvolvendo essas ideias. E só um último comentário a respeito desse abandono dele à psicologia. Isso divide um pouco os autores. A Roudinesco, por exemplo, ela vai falar que é um movimento rambaudiano, fazendo referência ao poeta francês Rimbaud, que produz a sua obra na adolescência, começo da vida adulta, mas antes de completar 30 anos, ele abandona completamente a poesia e vai cuidar de outros assuntos. E ela vê o Pulitzer como alguém que faz isso, que ele simplesmente abandona a psicologia. Porém, outros autores, como o Bruyéron, eles vão entender que, na verdade, esse abandono da psicologia, na verdade, foi uma forma de viver aquilo que ele estava escrevendo. Dada a necessidade conjuntural de uma França, de uma Europa que cada vez mais... com a ascensão do nazifascismo, a forma dele lidar com a psicologia seria através da ação direta. Mas, no meu ver, é uma interpretação bastante ousada, que faltam elementos textuais para se analisar isso. Ok, Venâncio, então meus parabéns mesmo, obrigada pelas suas respostas. E, gente, a gente precisa debater ainda, né? Tem várias questões aí, curiosidades. Eu queria também perguntar ao Jorge aqui sobre essa perspectiva, então, pós-acionalista. Eu fiquei curiosa sobre o aporte teórico-metodológico. Achei bastante interessante, né? Como você dispôs ali toda uma história, né, muito bem colocada, sistematizada, mas eu fiquei curiosa também sobre, por exemplo, né, quando você fala em terapia cognitiva pós-racionalista.
si me puede hablar un poquitito más lento para comprenderte, que no me cuesta entender el portugués. Aham. Quando você fala aqui em terapia cognitiva pós-racionalista, Perfecto. ¿cuáles son los conceptos principales de esta terapia, como los conceptos teóricos de esta terapia? ¿Cómo se constituye la diferencia con relación, por ejemplo, a la psicología cognitiva comportamental? Sí, se le llama posracionalismo porque es un modelo terapéutico que propone superar las limitaciones que tenía el cognitivismo, entendiendo de la perspectiva de que el cognitivismo lo que busca es, en la psicoterapia, modificar esquemas de pensamiento irracionales, como muchas veces se le llama, y va dirigida directamente la terapia cognitiva a trabajar con la cognición, como lo dice el concepto. Por racionalismo lo que busca es incorporar, no es negar el racionalismo, sino que es incorporar todo lo que tiene que ver con la experiencia emocional, y no solamente la experiencia emocional de las personas en la psicoterapia, sino que también la experiencia del sí mismo. En el racionalismo se habla mucho del self, que vendría a ser en otras teorías, ¿cierto? Se le llama personalidad, pero tiene, digamos, otras características. El sí mismo, como lo mismo dice el libro de Vittorio Guidano, el último que escribió, el sí mismo en proceso, que señala que el self es actividad, ya es movimiento, es acción sobre sí misma. Entonces, la perspectiva racionalista lo que plantea es un trabajo más desde las emociones, más ligado a la experiencia de estar en el mundo, y lo que considera también importante el racionalismo es que la mente no es un reservorio donde podemos alojar y encontrar la realidad en sí misma, como lo sería desde la perspectiva racionalista, ¿cierto? Que los seres humanos tenemos acceso privilegiado a la realidad. Lo que plantea el racionalismo básicamente es que la realidad es construida, por lo tanto la realidad psicológica y los malestares psicoemocionales son construidos por el sujeto en la interacción con otros. ¿Sí? También considera mucho también la perspectiva interaccional, ¿cierto? Cómo a través de los patrones de apego se van generando ciertas dificultades para las personas para enfrentar ciertos eventos críticos. Uno de los principales conceptos que toma Vittorio Guidano para poder desarrollar la psicoterapia racionalista es el de la organización de significado personal. Los significados personales son sentidos que tienen las personas bajo los cuales organizan la experiencia del vivir. Entonces, Vittorio Guidano plantea que existen 4 organizaciones de significado personal que no son categorías como un trastorno de la personalidad, sino que es cómo las personas organizamos nuestros afectos, y eso, en la medida en que uno está más cercano a una psicopatología, se va rigidizando esa organización afectiva, y en la medida en que uno está más cercano a la, comillas, normalidad, esa organización es más flexible para enfrentar básicamente los eventos críticos de la vida. E por fim, uma curiosidade também, Jorge, que me apareceu aqui, um dos seus objetivos era determinar se é possível dar conta de um pós-racionalismo sul-americano. Claro. ¿Qué piensas? ¿Existe un pós-racionalismo sudamericano que es particular, que es propio? ¿Qué piensas de eso? Mira, mi tesis en investigación trataba de la instalación del modelo entre los años 1989 y 99, y por lo menos en ese periodo de tiempo no hubo como lo señalé, una culturización del modelo, donde uno pudiera, por ejemplo, pesquisar o
o pudiese haber encontrado algún psicólogo, psicoterapeuta argentino, chileno o de otro país que hubiera hecho algunas modificaciones al modelo y lo hubiera podido desarrollar con lenguaje más propio. No hubo una apropiación, una recepción activa, sino que más bien el modelo se aplicaba tal cual como Vittorio Guidano lo enseñó y cómo él lo iba desarrollando durante ese periodo de tiempo en el que él estuvo viniendo a Chile. Lamentablemente Guidano fallece en el año 99 y a partir del año 99, y esto es muy interesante porque deja abierto todo un campo de historia, de investigación en historia del modelo, los discípulos de Vittorio Guidano se dividen y comienza a generarse esta ramificación que permite hoy en día señalar que existen aproximadamente como 3 lo podríamos llamar subcorrientes por racionalista, que sería un post-racionalismo, donde ya se encuentran ciertas modificaciones al modelo, ¿ya? Juan Balbi, un racionalista argentino que hoy en día se encuentra en Roma, él agarra ciertos reglones de los libros de Vittorio Guidano y dice, acá Vittorio Guidano se equivoca un poco, sigue muy, si bien se llama modelo por racionalista, sigue muy ligado al racionalismo, y lo que hace Juan Balbi es hacer una reformulación de algunos aspectos importantes del modelo, y uno podría decir que hay ahí un cambio, que uno podría decir es un porracionalismo sudamericano. Pero conversando con Juan Balbi, en realidad él me dice, estas modificaciones las hice yo, podría haber estado en Argentina, podría haber estado viviendo en Chile, en Brasil, y no sé si responden tanto a una culturización del modelo. Pero sí uno podría decir que hoy en día, no sé si hablar de un porracionalismo sudamericano, pero sí podríamos hablar de unas subvertientes del modelo que van cambiando y se van modificando. Habría que ver hoy en día, porque hay hartos estudios que se han ido realizando y hartas modificaciones que se han realizado al modelo, y eso creo yo que le da un valor heurístico al modelo porracionalista y ver si efectivamente hoy en día podemos hablar de un porracionalismo sudamericano. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que los psicólogos chilenos y argentinos y mismo brasileños puedan desarrollar. Sí, gracias. Desarrollar este modelo, como que adaptarlo a nuestro pueblo también. Por nada. Também tenho aqui, gente, aqui também no trabalho do Diego, eu fiquei curiosa, aqui principalmente com a relação do Newton Campos com os outros psiquiatras da sua época e aí particularmente também com relação à Liga de Higiene Mental. Você poderia falar um pouquinho disso? Porque, quer dizer, nesse contexto em que você tem na psiquiatria, que está aí também na sua fase de formação, aí, né, no Rio de Janeiro, com bastante força, claro, ainda capital aí do Brasil, como que fica essa relação, principalmente com as vertentes mais organicistas, né, que a gente sabe dos problemas sérios que o Ulisses Pernambucano, por exemplo, teve ao tentar um modelo alternativo de trabalho em psiquiatria. Então, eu queria que você, por favor, puder comentar um pouco esse assunto aí, seria bem legal. Sim, com prazer. Vou ser bem sucinto, né, em virtude do tempo. Bem, a gente pensa que existem na verdade, que existiam muitos projetos diferentes de estudo da psicologia no Brasil, né, antes da implementação, antes da regularização. Então, o Newton Campos, ele, paradoxalmente, pelo menos aparentemente, ao passo que ele defendia a autonomia da psicologia frente à própria psiquiatria, que ele cita também, especialmente lá no necrológico que ele faz para o Radek, que foi o mestre dele no laboratório do Engenho de Dentro, né? Ele defendia essa autonomia, mas, como eu falei, né, era mais uma autonomia a nível epistemológico, né, do que
prático. Ele defendia que a psicologia funcionasse como uma espécie de especialização, né, dentro da medicina, onde o médico continuaria sendo um psicólogo, como hoje é um psiquiatra. Então, esse era o projeto dele. Tanto é que ele tem a famosa, né, briga aí, a famosa briga dele com o Miri Lopes, né, que era um entusiasta da psicologia na época, justamente defendia a regulamentação. Então, são esses dois opostos, né? E quando a gente faz pesquisa biográfica, esse livro que foi citado, né, aqui pelo Saulo, fala desse cuidado que a gente tem que tomar em relação ao heroísmo, né? De não valorizar mais um projeto em relação a outro. A ideia era dizer, olha, teve esse projeto aqui que não foi o que vingou, porque a gente hoje entende que as pessoas compreendem a psicologia como um saber aplicado, né? Elas tomam a psicologia mais como um saber aplicado do que como um saber de base. Não que eu acho que uma coisa seja necessariamente seja opositora à outra. E o próprio Newton Campos também eu acredito que não, porque ao passo que ele foi contra a criação do curso de psicologia na Universidade do Brasil, quem fez o projeto pós-morte dele foi o Antônio Gomes Pena, né? Ele contribuiu, por outro lado, com a criação do curso de psicologia na PUC, né, do Rio, onde eram tratadas mais questões filosóficas. Então, eu entendo que são projetos de psicologia que alguns vingaram, digamos assim, alguns predominaram mais no Brasil do que outros. De psicologia em geral, as próprias áreas, né? E aí eu acho que cabe a gente, na história da psicologia, se perguntar, né, sobre o porquê de tais predomínios, sobre o porquê de outros predomínios e não outros, enfim. Então, era isso. Eu penso que não sei se eu respondi, enfim, um pouco a tua questão, mas era isso. Era um projeto da psicologia como um saber de base, que, inclusive, ele trouxe a partir da empiria. É muito importante falar disso, né? Não foi o Newton Campos, ele não começou na filosofia, ele entrou na filosofia a partir dos trabalhos experimentais no laboratório do Engenho de Dentro e depois no Instituto de Psicologia, entendendo que, nas palavras dele, o interesse era por a necessidade de uma psicologia mais teórica, era importante para ela ser mais bem consolidada no Brasil. Talvez ele era contra a implementação naquele momento do curso de psicologia, por entender a necessidade de uma maior base para o campo da psicologia como saber teórico, né? Diego, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Interromper a sua fala também, mas penso que devemos encerrar a sessão, né, para não esvaziar e haver atraso aí na próxima atividade. Muito obrigada a todos, espero que todo mundo tenha aí pegado contato, né, para se comunicar depois. E boa sorte a todo mundo aí nas suas futuras pesquisas e nesse processo aí também de difusão, né, publicação do conhecimento. Que bom que a gente vai ter o e-book do evento para poder retornar aí a essas produções também, né, gente? Então, acho que é isso. E até mais. Ingrid, tem algum recado, algo que você queira dizer? Não, gente, só queria parabenizar a todos pelas belíssimas apresentações e até a próxima. Então, até a próxima e muito obrigada aí. Espero um dia no Instituto de Psicologia Newton Campos também, que eu nunca tive na UFRJ, viu? Até. Tudo de bom. Até, gente, tudo de bom. Boa sorte. Tchau, gente. Muito obrigado. Bom evento para todos e todas.